tudo bem? Vamos para a nossa dica de número 2, né? Que veio aí por meio de uma dúvida. O que é parágrafo e como usar? Então, essa dificuldade, né? Dificuldade de muitas pessoas. Se eu vou falar, para ser sincera, até uma dificuldade minha também. Por quê? Se a gente não escrever, se a gente não colocar a escrita em prática, a gente não vai conseguir evoluir. Então, tem que ser algo que você faz diariamente, né? É difícil, mas você tem que escrever sempre. Compre um diário e no final da noite ou quando você tiver um tempo livre, escreve o que você fez durante o dia. Vai, né, começa a ter o hábito da escrita. No WhatsApp, para de usar áudios, escreva, porque a gente só consegue evoluir na escrita se a gente escrever, tá? Então, hoje é só uma dica, porque para escrever a gente depende de outros assuntos e outras regras, que a gente precisa já estar ali com outras regras internalizadas. Tem o uso das pontuações adequadas, dos períodos, tem vários assuntos, né, que envolvem aí a escrita. Mas essa dica de hoje vai dar o pontapé aí para você começar a escrever, tá bom? O que seria um parágrafo e como usar? Como escrever bem? Para escrever bem, antes de qualquer coisa, é preciso ser um bom leitor e treinar diariamente a escrita. Sendo assim, leia muito, pois a leitura irá ampliar o seu vocabulário, entendimento sobre a estrutura de um texto e as regras gramaticais ficarão internalizadas. Escrevendo diariamente, você ganhará mais segurança e terá mais consciência das regras. E o que seria um parágrafo? Parágrafo, ele é um dos elementos mais importantes de um texto, né, da redação. Ele possui funções bem definidas e o uso inadequado irá afetar a coerência, que é o entendimento do seu texto, e também a coesão. O que seria a coesão? As palavras, elas precisam se unir, né, como se a gente fizesse uma costura, uma união entre as palavras. Então, a pessoa que lê, ela precisa entender e você precisa alinhar o seu texto, tem que ficar tudo meio organizado, as palavras no lugar correto, né? Você utilizar os verbos adequados, as pontuações adequadas. Então, isso aí que envolve a coerência e a coesão. Os parágrafos, eles trazem ideias, algo que você quer falar. Qual é o assunto do seu texto? Quer escrever sobre qual tema? Quando iniciamos um texto, temos que apresentar o assunto que será abordado. Você vai apresentar o seu ponto de vista e nos outros parágrafos, que serão do desenvolvimento, deverá explicar o seu posicionamento sobre o assunto, ou simplesmente aprofundar a ideia, escrever mais sobre e dar exemplos. Por exemplo, vamos dizer que eu quero escrever um texto que fale sobre a violência nas escolas, ou a violência nas ruas. Então, eu vou iniciar o texto. Ultimamente, no nosso país, temos visto o número crescente de casos de violência. Todos os dias aparecem nos noticiários casos de jovens que cometem crimes, pessoas que sofrem por causa desses crimes cometidos, algo assim do tipo, tá? Eu só estou falando aqui, eu não escrevi nada, só para a gente ter uma ideia. Aí eu vou colocar minha opinião, mas por que será que tem tanta violência? Por que será que acontecem tantos crimes, sejam nas escolas ou nas ruas? Aí eu vou colocar minha opinião. Eu acho que esse crime, essa violência, ela acontece por causa da família. Eu acho que os pais, sabe, eles estão deixando a educação muito assim, nas mãos da escola. Eles não estão educando, sabe? Tá assim, tudo assim, muito desorganizado, a estrutura familiar, então isso acaba afetando. Ah, não, eu acho que é por causa do governo, sabia? O governo tem culpa nisso, porque ele tinha que criar políticas públicas, para poder fazer alguma coisa, algum trabalho, algumas atividades para envolver esses jovens, porque dizem, que a mente ocupada, a pessoa não vai ter tempo aí para poder pensar em nada. Ela vai focar nos estudos. Eu não sei. Aí você separa
né? Você vai parar e vai pensar no que você pode falar sobre esse tema violência e qual é a sua ideia sobre esse tema, né? Por que será que acontece a violência? Por que será que ocorre a violência? Então, a partir desse pensamento, porque para escrever a gente precisa pensar, né? O que eu vou falar? O que eu vou escrever? Então, você vai refletir sobre o assunto. Aí você pode pegar um papel e ir anotando. Peraí, então eu vou falar que no Brasil, né, tem aumentado aí os números de violência, né, nas ruas ou nas escolas, e eu vou falar que é por causa da família que tem sido ausente, ou eu vou falar também, não, vou acrescentar e vou falar que é por causa também do governo, né, que não tem políticas públicas. Ok, então eu já tenho aí a minha ideia, né, o meu assunto, eu tenho os meus argumentos, né, o que eu vou defender e o que eu vou falar sobre. Isso aí tudo na minha introdução. Aí no desenvolvimento, como eu tenho aí duas ideias, que eu vou falar sobre a família e vou falar sobre o governo, em cada parágrafo do desenvolvimento, que eu vou utilizar 2 parágrafos, eu vou desenvolver esses argumentos que eu citei lá na minha introdução. Então, no segundo parágrafo, eu vou falar sobre a família, você pode dar exemplos. As mães, né, começaram a trabalhar fora, então as crianças ficam nas creches, ou você pode, não sei, você vai colocar a sua ideia, o que você acha sobre isso? Colocou os exemplos, ok. Depois, no terceiro parágrafo, você vai falar sobre o governo, você não citou? Que também a culpa é do governo, então você vai falar, mas por quê? Porque não tem políticas públicas, na escola não tem recursos, não tem nenhuma atividade extra para as crianças, eles só ficam pela manhã ou à tarde, depois eles ficam largados nas ruas, ou só ficam dentro de casa mexendo no celular, não tem nada mais para a criança fazer. Não sei, você vai escolher aí o que você acha, o que você sabe sobre esse assunto e você vai desenvolver. E depois, na conclusão, você vai fazer um resumo do seu texto. Deixa eu até voltar a ler aqui, senão eu vou fugir. Então, nós falamos aqui do desenvolvimento, que deverá explicar o seu posicionamento sobre o assunto ou simplesmente aprofundar a ideia. Escrever mais e dar exemplos. Você tem que escrever. Se você perceber que está mudando de assunto ou que é hora de apresentar outra ideia, inicie um novo parágrafo. Por isso que eu falei lá na introdução que a gente coloca os nossos argumentos, que os argumentos que eles auxiliam na formação dos parágrafos. Mas se você não quiser fazer uma redação, é apenas um texto simples, você vai colocar aí, vai fazer como se fosse uma história, né? Uma literatura. Você vai colocar o início da história, o meio e o fim, que é bem mais fácil, né? Você vai escrever uma história. Se for uma redação, na introdução você vai trazer ali um pouquinho do tema para poder, né, situar o leitor sobre o que você vai falar e vai trazer as ideias que você vai defender ou não, que são os argumentos. Cada parágrafo traz uma ideia, um assunto sobre o mesmo tema, né? Então, se lá no segundo parágrafo eu estou falando sobre a família, eu não posso jogar o governo ali. Aquele parágrafo é da família. Se eu estou falando sobre as drogas, eu não posso jogar ali uma ideia que não tem nada a ver, sei lá, falar sobre transporte público, né? Então é um outro parágrafo para uma outra ideia, tá bom? E quantas linhas tem um parágrafo? Não há uma regra. No entanto, eles não podem ser muito extensos e nem curtos demais. De 5 a 8 linhas, umas 3 frases para cada parágrafo, mais ou menos. Você vai fazer aí 3 períodos. Frase é isso, começa da letra maiúscula até o ponto final. Então, você pode colocar 3 períodos no seu parágrafo, tá bom? Vai começar e terminar uma frase. Começou ali uma ideia, terminou. Começou, terminou. Sobre o mesmo assunto. Lembrando que deve iniciar com a letra maiúscula e terminar com a pontuação, seja ponto de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação. Na conclusão, que será o último parágrafo, você irá trazer um resumo do que você, né, do que abordou no seu texto, concluindo assim a sua ideia, finalizando o seu texto. A melhor dica da Lu para melhorar a escrita, e entender a organização de um texto seja um leitor assíduo. Se a gente não ler, primeiro, você não terá ideias, você não vai conseguir escrever nada. E outra, se você não lê, você não vai ver, porque quando a gente lê,
A nossa memória visual, ela tá ali ativa, trabalhando. Você tá vendo como as palavras são escritas, você tá vendo onde que a vírgula foi utilizada, onde teve pontuação, onde terminou o parágrafo. Então, a nossa memória visual ajuda muito. Então, para você escrever bem, você precisa ler muito. E quando a gente ler muito, a gente vai escrever bem e vai falar bem. Então, bora estudar. Estuda que a vida muda.